Como estão todos? Então, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos. Vamos dar início à nossa reunião, nosso encontro, agradecendo a Deus e a Jesus pela abençoada oportunidade e pedindo, Senhor, que tenhamos o entendimento, os olhos de ver, ouvidos de ouvir, para o que vem a nós nesses momentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, seguiremos aqui com o nosso livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do capítulo 26, Fenômenos e Livros. Tá? Bom, esse capítulo ele é muito importante, pois ele nos traz a importância, né, dos estudos, né? A importância de estarmos sempre buscando esse conhecimento sobre a mediunidade, sobre a doutrina. E nós temos aí uma variedade grande de livros que foram psicografados, né, que abordam os assuntos gerais e podem trazer o conhecimento. Então o conhecimento ele é muito importante. Por quê? Porque fortalece os nossos passos, né, nessa busca. Tá? Então todos nós sabemos que muitas vezes chegamos a casa com muitas dúvidas relacionadas às questões espirituais, à mediunidade, né, que são normais, porque tudo é muito intenso, né? Então, como já viemos falando anteriormente, o médium ele tem uma sensibilidade exacerbada, né? Uma sensibilidade maior, e ele acaba captando tudo, né? Então, isso aí, sem o entendimento, né, faz com que a gente aceite todas as questões, tanto as que vão nos auxiliar, tanto aquelas que também podem nos trazer ali desequilíbrios, né? Então, chegamos muitas vezes nessas situações até a casa, e aí, a partir dali, vamos dando ali os passos necessários na busca e compreensão, tá? Então, ou seja, vamos estudando, compartilhando experiências ali, estando com outros trabalhadores que em comum também têm essas situações adversas, mas temos a oportunidade de podermos entender, né, o que acontece, o que é esse fenômeno, a mediunidade, o que é essa sensibilidade, né? E automaticamente fazemos ali as nossas reflexões comportamentais. E assim vamos nos fortalecendo. Então, os estudos, né, os livros, a literatura, ela é muito importante porque traz aí o conhecimento, e quando nós vamos adquirindo esse conhecimento, né, tirando ali, sanando as nossas dúvidas, os nossos passos vão se fortalecendo cada vez mais. Então, são situações que estão presentes na humanidade. Se nós pegarmos aí a questão da mediunidade presente na humanidade, já vem ali de longas datas, né? Xamãs, né? Os magos, os feiticeiros, né? Desde os vilarejos antigos, dos povos bem antigos, né? Até que chegou Kardec, né? Até a época de Kardec, onde Kardec ele foi ali o codificador, né? Ou seja, ele estudou ali todos esses fenômenos junto de uma pleiade de espíritos, e para que ele pudesse ali trazer tudo muito bem explicado e tivesse ali obras, né, que são as obras da codificação, como o Evangelho, o Livro dos Médiuns, dos Espíritos, enfim. E esses livros eles vêm nos auxiliar ali e trazer um novo sentido para a questão da mediunidade. Tá? Então, ou seja, é muito importante essa literatura, pessoal, para nós. É muito importante pro nosso estudo, para nossa compreensão, para nossa vida, né? Mediunidade não é só o fenômeno em si. Mediunidade é algo que vem nos auxiliar na nossa vida, né? Em todos os assuntos, todos os aspectos. Então a gente entende a importância, por exemplo, de se fazer uma prece
de mudar uma sintonia, de ter uma esperança, de não se entregar às ideias pessimistas, de ter um pouco mais de paciência perante as situações. Nós entendemos que cabe a nossa parte nessa busca e nessa compreensão. Entendemos também que a ajuda jamais há de faltar, né? Muito pelo contrário. Muitas vezes somos tomados ali de situações por vezes difíceis e podemos achar que estamos sós, mas jamais estamos sós. Sempre haverá uma mão amiga, né, a vibrar, um amigo querido a vibrar amorosamente por nós, né, seja encarnado, seja os desencarnados, né? Então sempre haverá ali alguém que estará junto de nós a nos auxiliar. O que acontece é que muitas vezes nós nos entregamos ao pessimismo, né, às dificuldades, e ao invés de tentarmos buscar outros caminhos, que também nós estamos nesse processo, tá? Não devemos nos culpar. Nós estamos nessa transição, tá, pessoal? Esse é o nosso ponto. Transição. Ou seja, estamos adquirindo esses conhecimentos pela literatura, né, pelas nossas vivências, a frequência na casa, e nós estamos adquirindo novos hábitos. Então, estamos nessa transição, tá? Então, não podemos esperar que as coisas aconteçam do dia para a noite, essas mudanças, tá? Que elas vão acontecer. Mas nós podemos ali, pouco a pouco, mudarmos essas questões que visam ali o nosso bem, apenas o nosso bem, tá? Então, é muito importante essa literatura, tá? Então, esses irmãos que deixam ali as obras, como o próprio Emmanuel, André Luiz, né, trazendo ali as suas vivências, as suas experiências, eles nos dizem que eles também já trilharam outros caminhos, e a partir do momento que eles se determinaram em novas buscas, eles conseguiram, né, trazer ali, adquirir um pouco mais de equilíbrio, né? E diz a cada um de nós, em nossos corações, que é possível, né? Quando nós queremos, quando nós nos esforcemos ali, buscamos nos esforçar, nós vamos adquirir ali os resultados que tanto almejamos, tá? Mas para isso devemos ter paciência, né? Paciência que a gente muitas vezes não tem. A gente fala, perdi a paciência. Não é que perdeu, é que na verdade a gente está adquirindo, a gente não tem, tá? Mas tudo bem, estamos nesse processo. Assim como o planeta passa por um processo, nós também, que estamos ligados a essa orbe, a esse planeta, também estamos nesse processo, nessa transição, tá? Então, é uma análise, uma reflexão de cada um de nós sobre si mesmo, sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que devemos e podemos buscar. Tudo bem, pessoal? Então, esse capítulo ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos fenômenos que estão sempre presentes aí na história da humanidade, desde os tempos antigos até os mais atuais, e os livros, né? Que são ali os registros de todas essas situações, as questões da mediunidade, tão importantes, as questões espirituais, a literatura espírita, tudo escrito ali, desmiuçado, assuntos né, bem desmiuçados ali, diversificados, para que a gente possa buscar essa compreensão que tanto vai nos auxiliar, tá? Então, não é errado ter dúvidas, né? Mesmo que ali com as nossas reflexões ali, vamos achar que são dúvidas sem sentido, não. A gente não tem que se apegar a isso, a gente tem que buscar o quê? Se esclarecer quanto a essas dúvidas e não simplesmente tentar encobri-las, né? Que vai acabar nos fazendo mal e aí faz com que a gente não dê ali, que não seja algo verdadeiro, os nossos passos eles não sejam firmes ali dentro do espiritismo, dentro da mediunidade, tá? Então, persistência, esclarecimento, estudo sempre vão fazer parte. Independente se a gente vai há pouco tempo ou há muito tempo. Sempre haverá o que necessitarmos ali de aprendermos das nossas experiências e vivências e do nosso estudo. Me desculpe. Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo fato
no rio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Tá? Então, questões históricas, né? Registros, né? Da mediunidade em si, temos também Kardec, que nem eu falei, Kardec ele foi o codificador, ele trouxe um novo sentido para a questão das mediunidades, e ele registrou todas essas experiências, né? Ele recebeu materiais, muitos materiais, ele estudou esses materiais juntos dessa equipe, né, de espíritos ali, para que ele pudesse, né, exercer esse trabalho na codificação. Tá? Então, tudo foi feito ali com registro, com cuidado, né? Para que a gente pudesse hoje livremente ter acesso a esse rico material de estudo que diz respeito a nós, né? Aquilo que nós estamos passando, sentido, para que aí sim a gente busque as respostas. Há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas de Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história, quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos de Ormuzd, espírito, nas eminiscências do Alborguer. No entanto, as páginas de Zendavesta gravam com maestria a luta do bem contra o mal. Então devem ser registros hindus, né? Referente às histórias, né? Questões espirituais também. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados. Mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja a loucura na decisão de Siddhartha, ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista no pensamento reto. Tá? Então, está falando um pouco sobre a história de Buda, ali, de Siddhartha. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercam na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos, cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade, né? Então, os ensinamentos de Jesus ali sobre o amor, né? Sobre a prática da caridade, dos nossos sentimentos, do que nós somos, né? Mas da onde podemos chegar, né? Como que podemos construir ali a cada etapa da nossa caminhada, eles são imutáveis, tá? Porque são a verdade, é o caminho, tá? É o caminho que nos conduz ao bem, é o caminho que vai fazer com que a gente adquira uma tranquilidade ali, um equilíbrio quanto aos nossos sentimentos, e assim a gente possa caminhar adiante, seguir em frente, né? Porque trabalha o nosso íntimo, não é o exterior, é o nosso íntimo, né? Para que a gente possa ter forças para viver a nossa caminhada, ter forças para enfrentar os desafios, né? Então, quando a gente perdoa as pessoas, tem um olhar diferente perante ao próximo, quando a gente não guarda os ressentimentos, enfim, quando a gente começa a trabalhar essas questões espirituais conosco, né? Então a gente vai sentindo ali pouco a pouco uma paz que vai nos invadindo, e essa paz vai nos dando forças para que a gente possa continuar e não desistir, tá? Então, por isso que eles são imutáveis. Então, mesmo as situações contemporâneas, elas não podem, né, não há argumentos suficientes para que possam serem mudados esses ensinamentos de Jesus, tá? Então, que nem ele fala aqui, entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade, que fala sobre
renovação, né? Que mexe no nosso íntimo, que fala sobre o amor, mas não aquele amor que a gente conhece, aquele amor daqueles que são afins, mas é um amor que é um amor universal, né? Um amor que transcende a nós, né? Transcende ao nosso campo de entendimento perante ao que nós conhecíamos anteriormente sobre o amor e sobre as possibilidades que nós temos acesso hoje através destes ensinamentos, né? Através da história de Jesus, através de tudo que ele passou e tudo que ele nos deixou ali como uma herança, né? Para que a gente pudesse, uma herança educativa, para que a gente pudesse hoje dar os nossos passos. Então o bem, ele é passado, né? Então aqueles que fazem essa reflexão, que adquirem esses ensinamentos e os trabalham consigo, ele é compartilhado. Automaticamente a gente sente ali uma vontade de passar adiante, de que outras pessoas tenham acesso, cada um ali no seu tempo, mas que as sementes ali, como são ditas, né, que as sementes elas são plantadas ali nos corações e no momento certo darão os frutos necessários, né? Então, o bem ele nos contagia nesse sentido, né? Estará sempre conosco, o bem que nós fizermos sempre, né? E as nossas ações mais difíceis são ensinamentos, né? Aprendizados para as nossas reflexões, para que a gente possa seguir em frente. E ainda hoje há quem lance sarcasmo sobre os médios da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre, né? Então, ou seja, conhecimento adquirido, né? O conhecimento que nós vamos adquirindo jamais há de se perder. Um estudo que nós fazemos, uma leitura, né? Um livro que nós lemos e estudamos, pode passar o tempo que for. Por vezes podemos até achar que tudo aquilo há de se perder com o tempo, mas jamais há de se perder. Quando necessitarmos ali de alguma coisa, de uma experiência, de uma vivência que já tivemos nesse sentido, estejamos certos que virá à tona para nos auxiliar. Então, conhecimento adquirido jamais há de se perder. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira, das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros, que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, neste ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo, né? Então, mais uma vez frisando ali, Emmanuel, a importância do estudo, das leituras, né, de um livro que traz ali o conhecimento que é uma luz que há de nos guiar aí nas nossas necessidades e nas nossas buscas, né? Então, no alto caminho, né? Assim como tudo na nossa vida requer ali um conhecimento, a busca de um conhecimento, nas questões espirituais, na mediunidade, da mesma forma. Precisamos fazer essas reflexões, buscar esse conhecimento que há de nos auxiliar e muito, tá, pessoal? Então, vamos nos dar uma oportunidade na questão da mediunidade, nos assuntos da doutrina, né? Através do nosso estudo, da nossa busca, fazer a nossa parte. Ajuda haverá de ter sempre, mas a nossa parte também é essencial para que as coisas funcionem nesse sentido. Sempre nos lembrar de Jesus, que jamais há de nos abandonar. Ele diz que estará conosco até o fim dos tempos, né?
Ele disse que é o pastor, né, e somos suas ovelhas, é aquele amigo querido que sempre há de nos auxiliar, né, nos impulsionarmos a seguir em frente, lembrarmos desse amor que nos envolve, porque por amor aqui estamos, né, por maiores que possam ser as nossas dificuldades e as situações, por vezes desagradáveis, que a vida venha nos oferecer, vamos ter paciência para superar esses obstáculos que todos nós temos na nossa caminhada e veremos que sairemos mais fortalecidos de cada situações dessas que a vida há de nos oferecer e que jamais estaremos sós. Tudo bem, meus amigos? Então fica a nossa reflexão sobre a importância da literatura e a questão da mediunidade sempre esteve presente na nossa humanidade, sempre, né? Então, se pegarmos toda a literatura aí, veremos que em determinadas vilas sempre havia ali um xamã, um mago com visões, orientando as pessoas, né? Oráculos, enfim. Mas foi Kardec que codificou, né? Que trouxe ali um novo sentido para a mediunidade. E hoje, graças a Deus, falamos abertamente sobre Jesus, sobre a mediunidade, sobre o espiritismo. Então, é o nosso tempo e é o nosso momento. E assim vamos finalizar o nosso encontro, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade, aos bons espíritos que nos acolhem, irmãos queridos, e pedindo, Senhor, que nos guiem em nossas tarefas, na busca do conhecimento, nos estudos e na mediunidade. Faça de nós instrumentos úteis da Tua vontade. Que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Estejam todos em paz.